Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Gravidez e Mais. Esse é um espaço em que nós estaremos falando sobre maternidade, gravidez, sobre pós-parto, sobre empreendedorismo feminino e todos os assuntos que envolvem a vida da mulher. E hoje eu estou com convidadas muito especiais aqui. A Aline Kate é uma mamãe com CB, foi minha paciente. A Aline Kate, gente, ela é casada há mais de 20 anos com o Elton, né, Aline? Mais de 20 anos. Ela é mãe de 3, ela é pedagoga, neuropsicopedagoga, master coach, analista comportamental e criadora do programa Educar Sem Traumas. E aqui a minha grande amiga e comentarista, Lani, que é mãe de 4, esposa de um quase filho, João Marcelo, que é um cara sensacional, meu melhor amigo. E ela é teóloga, é uma mulher à frente do seu tempo, uma empreendedora. E hoje nós vamos trazer também aqui, nós vamos estar falando aqui sobre tudo que envolve. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre gestação, gravidez na maturidade. A Aline Kate foi mãe aos 40 anos, já da sua terceira filha, já aos 40 anos, já tinha praticamente o Edi adulto, né, Aline? 18 anos. 18 anos quando ela ficou gestante da Emanuele, e ela também decidiu ter um parto normal após 2 cesarianas. E a minha primeira pergunta, Aline, você é louca? Bem, você não é a primeira a perguntar isso. Eu ouvi isso tantas vezes, né? E que nem ligava mais. Quem não é um pouquinho, né? Exatamente. Eu não sei se as meninas viveram isso, mas na minha terceira gestação, Aline, ninguém perguntou o nome da minha filha. As pessoas já iam me perguntando assim, vai laquear, né? Então, tu viveu isso, Lani? Com certeza. Fiquei com muito medo, né, na minha 4ª gravidez para dar essa notícia para minha família, que na terceira já tinha tido uma briga na recepção lá do hospital, porque queriam que eu já fizesse a laqueadura ali, né? E como não aconteceu, aí veio o quarto também. A Aline quase se separou do Marcelo. Ela disse que o quarto era o Marcelo que ia criar, não foi, Lani? Falei, olha, eu vou ter, mas tu que vai cuidar, tu que vai criar, tu que vai dar de amamentar, tu é teu jeito. Que minha filha tava com 9 meses ainda quando eu engravidei dele. Nossa. Aí eu nem tinha tido uma noite inteira de sono, né? Tava pirada tava ainda. Assim, no ápice do puerpério ainda. Né? Exatamente. E aí a Aline, gente, aos 40 anos. Aline, foi programada a gestação da Emanuele? Por Deus. Glória a Jesus. Eu sempre falo isso. E, Edile, eu tinha a infeliz fala de dizer assim, eu planejo meus filhos. E aí, quando eu descobri, né, que estava grávida, beirando ali os 40 anos, de um ser humano que eu não tinha, né, nem pensado em viver essa maternidade. Naquela época eu estava performando profissionalmente, estava numa ascensão profissional e recebi a notícia da gravidez. E engraçado que quem me ouvia, como eu falava muito, eu planejo, eu que planejo, né? E minha sogra veio e falou, né? Eu falei, pois é, acabou. Eu entendi que eu não planejo. A vida da gente é um eterno aprendizado, né? Eu falei, eu entendi agora que eu não planejo. E que quanto que eu fui, né, soberba de dizer que eu que planejava esse tempo todo. Mas hoje eu entrego que eu não planejo nada e eu vou viver essa maternidade que Deus me deu, essa oportunidade. E assim, foi surreal vivê-la, surreal. E aí algumas mulheres, Aline, quando elas engravidam na maturidade, elas acham que estão entrando na menopausa. O que aconteceu contigo? Me conta aí. Então, como eu estava fazendo esse processo, né, performando muito profissionalmente, eu simplesmente me desliguei. Tanto é que quando eu cheguei na maternidade, passando mal, no hospital passando mal, e quando a médica falou assim,
qual foi a última vez que você menstruou? Parecia assim que era uma pergunta tão fora da minha realidade, porque eu estava vivendo algo que eu não estava nem percebendo. Meu ciclo, percebendo quando é que eu estava menstruada, quando é que eu não estava, né? E eu falei, doutora, eu não sei. E eu não tinha levado meu celular, que eu anotava no celular, lá naqueles aplicativos, eu passando mal, não sabia nem onde estava meu celular. Falei, doutora, eu não sei. Eu só sei que esse mês eu não menstruei, não. E eu acho que mês passado também não. E fiquei assim, puxando a memória. E depois eu me lembrando com o Hélito, eu comecei a rir, sabe, assim, de mim. Que bom que eu sorri, né? Porque poderia ter vindo culpa, poderia ter vindo, meu Deus, como é que uma mulher de 39 anos não sabe seu ciclo, não se percebeu, não sabia se estava grávida, entendeu? E eu fui rir, eu disse, bem, eu não sei. E que legal que eu não sei. Eu fui rir de mim. E encarei na leveza, né? Então, assim, desde do início, né, já foi, assim, uma gravidez bem diferente, né? Já esse momento de entender, de sorrir de mim, que eu acho que até o momento eu não tinha. Eu ainda estava vivendo aquela Aline muito de culpa, de julgamento, de criticar a Aline, entendeu? E naquele momento, não. E quando as pessoas vinham, eu encarava com leveza também, porque eu estava vivendo esse momento. Olha que coisa boa, né? E a vida é assim, né? A gente às vezes recebe um stop e para tudo. E hoje a gente veio falar um pouco, Aline, além dessa gravidez na maturidade, né? E dos seus anseios, você ficou com medo, assim, de ter algum problema? O que você imaginava de uma gravidez na maturidade? Edile, assim, que bom que eu falava que eu planejava, né? E quando eu entendi esse momento, eu realmente entendi como um cuidado de Deus. Então, eu não fui para esse outro lado de, será que vem assim, se vem assado, né? Eu entendi assim, se Deus está me dando, eu quero, nesse ano eu ia colar grau nos Estados Unidos, né? Então, estava me preparando, mas naquele momento, assim, nossa, se Deus está me dando essa oportunidade de ser mãe, Ele tem planos maiores. Não posso duvidar disso. E nessa época foi isso, muito isso. Entendeu? E muito interessante você me lembrar, porque eu tinha amiga, eu vivi nesse momento com uma amiga de infância, que ela estava tendo que fazer uma cirurgia, né, que retirasse tudo, retirasse útero, ovário, porque estava com uma suspeita muito grande de ela estar, né, com câncer. Né? E eu virei para aquilo e falei, nossa, minha amiga está tirando tudo e eu estou recebendo vida. Não tem como. Sim. Não tinha como olhar para o outro lado, entendeu? Então, fui olhando para esse lado. Que bom. E isso me sustentou muito. Você foi mãe pela primeira vez, ela fica emocionada, Fico, gente. porque ela eu lembro, muito divino, entendeu? Né? Eu lembro desse momento, né? E desde lá, muitas coisas vêm acontecendo. Né, desse novo, né, desse plano. Eu tô percebendo que essa gravidez na tua maturidade, ela virou uma chave, né, Aline? Muito grande. Muito como grande. mulher. Como mulher, como mãe, como filha, como tudo, né? tudo. E eu percebo, assim, nessa tua emoção, eu vejo esse sentimento nos teus olhos, assim. Eu sempre falo isso da minha gravidez da Melissa também, me senti uma mãe tão livre. Porque você foi mãe a primeira vez com que idade, Aline? 22 anos. 22 anos. Você já era casado com Hélito? Já. Casei com Hélito com 21 anos. Hoje vocês têm quanto tempo de casado? Vamos fazer agora em dezembro 23 anos de casado. Olha, glória a Deus. Que coisa legal. Linda. Então você tinha 22 anos. 22 anos. E na segunda gestação? 30. A primeira foi planejada, a segunda foi planejada. E um espaço, né, de tempo um pro outro, assim, bem grande, né? Sim. Né, eu casei, né, e logo em seguida o meu esposo já tinha o pai dele bem idoso, e naquele momento a gente teve esse start, né, porque desde quando eu namorei com o Wellington, que ele falava que ele ia ter um filho, ia se chamar Edir, que é o nome do pai, né, dele. Então, assim, o pai cheio de várias situações, né, já na saúde e idoso. Então, assim, a gente resolveu, né, logo
planejar o Edi para que o Edi viesse. E o Edi veio, né? E quais eram as tuas expectativas na gestação do Edi em relação ao teu parto? Porque hoje a gente veio aqui para falar também sobre ter o parto normal após 2 cesarianas. E eu tenho que confessar para você, Aline, que muitas vezes eu recebo mulheres no consultório que já tiveram cesarianas, as recuperações foram ótimas e de repente elas vêm querendo parto normal. Eu mesma, como obstetra, às vezes falo assim, meu Deus, o que se passa na cabeça dessa mulher, né? Então lá, quando você foi mãe, aos 22 anos, como que você imaginava que seria a chegada do seu filho? Bem, minha mãe teve 4 filhos, né? Nós somos 4 irmãos, e ela teve todos nós de parto normal, né? E graças a ela, gente, minha mãe traz uma cultura da não laqueadura. Minha mãe nunca laqueou, né? Então ela trabalhou muito isso na nossa cabeça. Então ninguém laqueou, não tenho nenhuma irmã laqueada, né? Então a gente não tinha muito isso da laqueadura, né? Mas ela sempre teve esses cuidados, né, de métodos contraceptivos, né, de realmente ter ali essa questão da consciência, né, na hora de trazer uma criança ao mundo. Ela sempre trabalhou muito isso. Por isso que eu tinha essa questão, né? Eu planejo os filhos, né? Quando você diz assim que a tua mãe tinha essa cultura da não laqueadura, como que ela falava isso? Ou era só dizer assim, não vão mexer no meu corpo, não vou fazer uma cirurgia? Ela contava, a minha mãe sempre sentava, nós somos 3 irmãs, então ela sentava conosco e conversava sobre os partos, né? Como é que tinha sido o parto da minha irmã, como é que tinha sido o meu parto, o da outra irmã, do meu irmão. E ela contava assim com uma alegria, e aquilo ia nos contagiando, né? Pelo menos me contagiou muito. E quando foi e ela falava muito dessa questão, que ela observava que as mulheres que iam fazendo laqueadura, de alguma forma, iam mudando. Ela dizia de uma mudança de comportamento, que era o que ela percebia, né? Só pelo olhar, né? Ela falava, e assim, eu não fiz e eu não mudei. Ela falava isso, de uma mudança de comportamento. Não falava tanto na profundidade do que de repente aconteceria, né? Mas uma coisa que ela falava muito é que ela saía dos partos dela e vestia a calça jeans dela, né? Então, eu não consegui da minha cesariana e sair de calça jeans, né? E eu saí da Emanuele, então isso ficava muito na minha cabeça, né? E quando eu fui, né, que a gente decidiu, eu e o Hélio, da gente realmente engravidar do Edi, nós tínhamos um plano de saúde, então nós vamos no plano procurar, né? E eu procurei dentro daquele círculo ali um médico que fosse que favorecia a questão do parto normal. Você já teve isso na cabeça? Já tinha isso, já. E aí, só que o que aconteceu e o que eu entendi, né? Que aconteceu também. Que a Aline era outra Aline, né? Primeiro, né? 22 anos. A minha história toda, as situações. Então, do Edi, eu engordei muito, né? Eu não cuidei dessa parte da alimentação, eu não cuidei da parte do meu corpo, entendeu? Assim, de realmente me sentir mais empoderada, o meu corpo mais empoderado. Eu engordei 23 quilos do Edi. E na época tinha eu e uma amiga minha grávida, e aí o meu médico falou sobre essa questão de eu ter engordado muito, entendeu? Olha as crenças, né, gente? Né? Ele falou dessa questão. E aí, aquilo, naquele momento, me gerou medo e eu confirmei com ele. Eu não cuidei dessa parte. Né? Eu disse, gente, não cuidei. Né? Engordei demais, comi demais, né? Não me preocupei em ir lá fazer uma hidroginástica, fazer, sei lá, tudo que depois eu fui fazendo, né? E aí eu concordei com ele, né? Que realmente eu não estaria pronta, né, para esse momento. A gente vê assim, a gente nota, Aline, no teu relato, que nós construímos uma visão do ideal. O que é o corpo ideal para parir,
quais os cuidados ideal para parir. Você nota que a gente já tem no nosso subconsciente, não, para eu ter parto normal, como parto normal é uma coisa tão assim especial, tão difícil, tão que requer tanta coisa, tanta que se eu não cuidei da alimentação, se eu tô muito gordinha, tudo é um motivo para que o meu corpo não funcione. Você consegue entender isso Totalmente, na nossa linguagem, né? Totalmente. E aí o profissional vem e até para você entender, até o profissional pensa nisso. Tem essa construção. E hoje vocês sabem que eu não culpo os profissionais por essa visão, porque isso é cultural do Brasil. Isso é cultural. Só essa reunião aqui, só a educação perinatal, só o esclarecimento, só as mulheres obesas parindo, indo lá, colocando seu relato de parto normal, que começa a desconstruir essa visão de que tem um corpo perfeito para parir, de que existe um cuidado ideal para parir. E ontem na minha rede social até postei algo referente a isso, que eu já fiz parto de mulheres obesas, desnutridas, deficientes, cardiopatas e uma série de situações físicas que na verdade não limitam o parto, mas que na cabeça da população limita. E na verdade não. Na verdade o que limita é a mente, né? Como a gente tem essa visão, você realmente vem a autoculpa, né? Ai, não me cuidei. Mas quem se cuida perfeitamente, Lani, mãe de 4? Alguém se cuida, Lani, perfeitamente? Não. A não ser que tenha hoje, né? Hoje, acredito que as mamães, elas têm acesso à informação bem melhor, né? Que antes a gente era educada muito naquelas crenças da avó, da bisavó, e vai levando, né, de geração em geração. Ouvindo a Aline falando, né, que a mãe dela sobre a cultura da laqueadura, minha mãe também falava a mesma coisa, né? E acredito que também na gravidez, aquela questão de comer por dois, né? Que a grávida tudo pode, porque tem desejo, isso e aquilo, né? Para o bebê ficar feliz, para a mãe ficar feliz. E a gente ia levando sem nenhuma informação assim a fundo. Era difícil. Olha, gente, morreu nessa coisa, né, do vamos comer por dois. Graças a Deus. Morreu, essa daí morreu. Graças a Deus. Pro azar das grávidas ou pra sorte dos bebês e das grávidas. Com morreu certeza. nessa cultura Graças de a vamos Deus. comer por dois, né? E aí, dessa visão aí, Aline, você parou na tua primeira cesariana. E a tua Parei. recuperação? Foi boa, foi muito boa, né? 22 anos, né? Tudo beleza. Tudo beleza. E tudo funcionando direitinho. Foi muito bom. Tanto é que quando o médico chegou, né, no outro dia, eu já estava caminhando normal. Ele, nossa, você já está caminhando, você já... Né? E nada além, mas assim, eu possibilitei meu corpo para não ficar só deitada, etc. Certo. Perfeito. E dali a 8 anos você seguiu a vida. Vamos planejar de novo, você que é a mulher Depois de 8 anos. Das gestações planejadas. Quando o Edith tinha ali por 5, 6 anos, né? O Elton chegou para mim e falou assim, Aline, eu estou preparado para ser pai novamente. Eu falei, só que agora você vai me esperar, porque eu não estou. E aí ele teve que esperar. Você nota que tem uma mulher posicionada aqui do nosso Sim, lado, sim. né, Lani? Sim, com certeza. Esse episódio com 3 mulheres posicionadas, só que uma muito programada e 2 não tanto, né, amiga? A minha só uma que foi programada, o resto tudo foi. E eu não tenho nenhuma programada, Brasil. Mas vamos lá. Aí ele te esperou. Esperou. E eu realmente estava... Nesse momento eu estava encaminhando para fazer realmente a minha pós, né? Queria muito. E aí, quando eu finalizei, que eu fui, disse, não, agora eu vou viver de novo a maternidade. Gostei muito, né? De estar ali também com os 30 anos. Eu lia muito essa questão, né, da maternidade, da mulher. Foi bem diferente, né? Bem diferente. Aí você já conseguiu estudar mais sobre gestação, parto, importância da alimentação? Consegui. Mas nesse momento, eu acredito que eu não estava com o profissional certo na hora da escolha.
né? Porque a profissional que eu fui era uma profissional que era adepta da cesariana. Fala pro Brasil o nome da tua segunda filha, porque a gente já falou do Edi, da Emanuele, o filho do meio, gente. Exatamente, mas ela é a Esther, minha estrela. A Esther, gente, ela é uma artista. Ela é performaticíssima, vocês não estão entendendo. A menina é talentosíssima. E ela ia para o consultório durante as consultas da Aline e ela ficava ali, às vezes, no tablet ou no celular, mas as orientações que eu estava dando para a mãe dela, ela tinha quantos anos? 8? Tinha 9. 9 anos, ela estava ligadíssima. E se a Aline faltasse um tantinho assim com a verdade na minha direção, ela não contava 2 em dedurar. A Aline Kate para mim, gente, vocês estão entendendo. Mãe, não foi assim não, ela falava, né? Uma figura. E aí, mas você chegou a conversar com a tua obstetra e dizer assim, doutora, eu posso ter parto normal? Eu quero ter parto normal? Cheguei a conversar com ela, mas sempre com aquela cultura, né, já da condenação, né? Já tinha tido o primeiro cesariana. Como é que eu ia fazer o segundo parto normal? Né? Então, assim, em nenhum momento ela empoderou, né? Não, vamos ver, tudinho. Já foi logo Você me fazendo... Você continuava tendo convênio de saúde? Continuava, né? Já foi fazendo com que eu entendesse que realmente o parto normal não era para a Aline Kate. Quando eu dava plantão na rede pública, eu via muitas indicações de cesariana, né? Indicação, porque quando a gente vai preencher a ficha, né? Por que eu tô pedindo essa cesariana? Aí você tem que colocar o motivo, né? A placenta tá descolando, o bebê tá em sofrimento. E eu via muitas indicações de cesariana assim, cesárea anterior. Ou seja, a mãe estava no 9º mês, ia para a maternidade, eu estou solicitando porque ela tem uma cesárea anterior. Isso não é uma indicação absoluta de cesariana, que fique claro, né, para o Brasil. Isso não é uma indicação absoluta, mas realmente os profissionais da rede pública, eles acreditam que a melhor via para uma mulher que teve cesariana é ela ter outra cesariana, ela ser submetida novamente a uma cesariana, e às vezes eles também veem como arriscado essa mulher entrar em trabalho de parto. Então, às vezes a mulher chega na maternidade com 40 semanas, como o bebê ainda não nasceu, não. Você já está com 40 semanas, o bebê ainda não nasceu, você não entrou em trabalho de parto, eu já vou marcar, ou vem amanhã que nós vamos fazer. Claro, tá, gente? Vale salientar que não são todos os profissionais, mas ainda existe culturalmente, principalmente aqui no norte, muito forte de que é muito arriscado para a mulher ter um parto normal. Logo depois da cesárea, né? É. E eu escutei tanto isso, escutava dos profissionais, escutava de tanta gente que eu fui acreditando, né? Fui acreditando naquilo. Mas ainda assim, no meu coração, não tinha tido a aceitação. Vou dizer, eu falava, no meu íntimo eu falava. Você acha que depois desses partos você viveu um processo de frustração por nunca ter vivido parto normal? Porque até então você só teria o Edi e a Emanuele. Tipo, eu passei por essa vida sem parir um parto normal. Você tinha um sentimento, alguma coisa assim? Tinha sim. Porque nós mulheres, às vezes, isso acontece comigo, né, gente? Que a gente viu essa coisa de parir, das nossas mães que vinham relatar os seus partos e como eles foram fáceis e tranquilos, que a gente achava assim, nossa, parir vai ser super natural para mim. Sim. A gente parece que tem uma coisinha assim, cara, eu não vivi essa experiência, né? Você tinha isso? Tinha isso, eu não vivi essa experiência e não sei, dentro lá, eu, Aline, com a Aline, eu não aceitava. Poderia até falar para o outro, tá tudo bem, né? Mas não. Internamente eu não aceitava. Só que o que é bem interessante, né? Que só a partir do perdão que eu dei, né? Do perdão a mim mesma, em relação de não ter buscado, de repente não ter me munido de
de informações, né? Entendido um pouquinho mais a minha história, entendido um pouquinho mais a minha força, quem é a Aline verdadeiramente, essa força interna minha, e que não é a Aline pela Aline, é que existe um Deus que é muito maior, né? E que ele podia sim trazer o profissional, ele podia sim trazer as ferramentas. Sim, com E que certeza. eu estava indo pelos caminhos errados, por isso que eu estava tendo os resultados errados, né? Errados nesse ponto, né? Mas hoje, assim, eu entendi todo esse processo e só entendendo todo esse processo e me libertando, me perdoando, né? De ter, de repente, engordado muito, de não ter buscado, de não ter lido mais, de ter ficado com aquele profissional que eu escolhi, que eu já sabia que era um profissional de cesárea e que ela me deu aquilo que ela tinha. E tá tudo certo. E quando eu fui perdoando, eu fui reconectando com a Aline e fui vivendo outras experiências. E você sabe que essa tua fala, eu vejo que ela assim é um banquete para aquela mulher que fez tudo como tinha que fazer. Eu tive uma paciente, gente, não esqueço dela, a Karen. Ela fez tudo bonitinho, ela fez fisiopélvica, ela fez tudo lindo, maravilhoso e pleno. E ela estava conosco, uma equipe que super estimula o parto normal. E eu lembro que ela rompeu bolsa com 36 semanas. E quando ela me mandou a foto, ela estava com mecônio super espesso. Gente, 36 semanas é o 8º mês. Por que que esse bebê, do nada, né, elimina tanto mecônio? A gente já sabia que aquilo ali poderia ser um sofrimento fetal por alguma situação desconhecida. E eu fui para a maternidade com meu coração doendo, porque eu sabia, quando eu fui para a maternidade, que a única chance dela ter o parto normal dela é se ela já estivesse parindo. E se estivesse longe e realmente a gente ia avaliar se o bebê tivesse sofrimento, a gente ia precisar ir para cesariana. E você saber que você se muniu de todas as ferramentas corretas e que naquela hora o profissional agiu para que o resultado final fosse a mamãe bem e o bebê bem, ajuda muito você se reelaborar, porque hoje eu olho para a Karen e vejo ela muito bem resolvida com a cesariana dela, porque ela entendeu, ela estudou tanto que quando ela viu, ela sabia, doutora, esse líquido não tá normal, né? Meu filho precisa nascer agora, né? Então ela já falou como quem sabia o que ia acontecer. E isso ajuda muito a gente no processo de ressignificar, né? Porque é um sonho. E ela sabe que na próxima gestação ela vai ter a oportunidade de novo de tentar, né? Exatamente. E aí, quando eu entendi, né? Uma pessoa me falou uma vez assim, nós chegamos no mundo do jeito que Deus permite que a gente chegue. E isso me ajudou muito, né? Porque olhando hoje, a Aline queria muito viver essa experiência do parto, né? Mas meus filhos chegaram do jeito que Deus programou para que eles chegassem, né? Cada um não estava ali no meu total controle. O interessante da tua fala é que quando tu conseguiu se conectar com você mesma, foi quando veio a oportunidade da maternidade na maturidade, né? Assim como Deus é lindo e Ele nos proporciona viver experiências que muitas vezes a gente resolveu, entregou para Ele e segue a vida, tá tudo bem. Aí acho que nessa hora Deus vem, tu tá pronta, vou te dar. Isso mesmo. Eu costumo falar, né, dentro das observações que eu venho, né, caminhando da Aline, que eu fui preparada para ser mãe da Emanuele, porque nem o nome dela eu escolhi. Olha que legal. Entendeu? Hoje eu Totalmente, entendo isso mesmo, assim, esse entregue, preparo. né? Exatamente. E a Aline, na 3ª gestação, vou Da ter a Emanuele. oportunidade de novo. Oportunidade. Desde o primeiro momento, né? Eu entendi como uma oportunidade. Desde o primeiro momento. Primeiro que eu não planejei e entendi que eu não planejo nada,
né? Eu posso fazer planos, mas quem dá o final é Deus que dá. Não é a Aline. Não está no meu controle. É isso, né? Sobre isso. E aí, quando você foi... não fui a primeira obstetra que você foi. Fui? Não. Na terceira gestação? Não. Você passou por quantos outros obstetras? Não, passei só por um, porque... Que falou que não podia. Ao sair da maternidade, a doutora pediu logo, né? Olha, você precisa, você já está entrando... Já estava chegando no 3º mês, né? Sem saber que estava grávida, né? Então ela disse, você precisa logo fazer logo os exames iniciais, né? E aí eu peguei e fui de novo pro plano e peguei o primeiro médico que tinha mais próximo, que já ia me atender logo para fazer logo os exames. Tu já tinha tirado da cabeça a possibilidade do parto normal? Nenhuma. Eu disse, agora é a oportunidade. Ah, sim. Nenhuma. Então, quando você foi atrás do profissional, já foi diferente, né? Já foi diferente. Eu fui realmente só para verificar ali o que a médica tinha me solicitado no plantão, né? Falou, faça logo, você precisa fazer logo os exames iniciais, faça com mais rápido que você puder, para você realmente ver quanto tempo você está. E aí você escolhe o seu obstetra. Ela me falou isso, né? E na época eu conheci a Sâmara, evangelista, né? E eu fui com ela, perguntar dela, fui com ela e falei para ela que eu estava grávida, né? Enfim. E ela me trouxe 2 doutoras na época, né? Só que quando eu olhei para você, alguma coisa me chamou a atenção. E aí eu escolhi você. Oh, meu Deus! Olha só, né? A gente teve uma conexão muito forte, né, Aline? Muito eu forte. Escolhi você. E a Aline me fala, me refresca a memória. Doutora, eu tô grávida, tive 2 cesáreas, quero ter um parto normal. O que eu te falei, meu Deus? Então, aí eu fui quando eu falei com o Wellington, né? Depois eu falei, amor, eu encontrei a doutora que vai cuidar da gente. E aí eu mostrei pra ele tudinho, né? Aí foi quando a gente agendou pra ir lá com você. E aí eu comecei a falar, né? E tu ficou assim, olhando pra mim, olhava pro Wellington. Só que antes de você começar a falar, o Wellington foi logo colocar, né? Ele falou, doutora, eu quero colocar também que eu apoio minha esposa, mas que nada aconteça com ela nem com meu filho. E aí foi quando você falou, né, que você ia me dar todo o arsenal, ia me ensinar, ia me mostrar, ia me fazer estudar, ia me levar para a oficina, mas que se chegasse lá na hora, se não fosse possível, tudo certo. Eu acho que nós, como profissionais obstetras, nos resta ser o quê? Bastante transparente, né? Hoje existe métodos de classificação, quem são as pacientes eleitas a viverem um parto normal. Quem é a paciente número 1, no topo da pirâmide, a paciente que vai... Olha, você precisa se esforçar para ter parto normal. É a paciente que não teve nenhuma intervenção cirúrgica. O primeiro filho, é a mamãe de primeira viagem, que o bebê está de cabecinha para baixo. Então, essa é a mulher, aquela mulher, né, que é uma gestante de baixo risco, que não tem intercorrências, não está hipertensa, não é diabética, o bebê cresceu adequadamente. Essa mulher é a mulher padrão ouro, essa daqui tente o parto normal. E é por isso que a minha máxima é: se esforce pelo seu primeiro parto normal. Ah, mas o primeiro parto ele é mais difícil, sim, mas se você for para uma cesárea, o próximo a gente vai estar mais limitado ainda de poder te ajudar. E por que uma mulher que já teve uma cesárea tem tanto profissional que vê perigo nela tentar o parto normal? É que a gente tem uma cicatriz no útero. Toda cicatriz no nosso corpo, a gente perde um pouco a elasticidade naquela região. Pode olhar aí, qualquer cicatriz no seu corpo, a pele não é igual. No útero também não é igual. E quando tem 2 cicatrizes no mesmo lugar, mais diferente ainda. Então, todo profissional que tem uma paciente que chega, que tem uma cesárea, 2 cesáreas, 3 cesáreas,
ele não pode prometer para essa mulher parto normal, até para aquela que não teve. A gente não pode nunca prometer para uma mulher que ela vai conseguir ter parto normal. Porque os dados demonstram que de 10 a 15% das mulheres vão precisar de uma cesariana. Mas eu só vou saber se você está preparada se eu permitir você tentar. E hoje, na minha experiência, tem duas coisas que são super importantes que eu visualize quando eu tenho uma mulher que já teve cicatriz uterina, ou seja, cesárea anterior. Então, durante o trabalho de parto, a primeira coisa que eu vou observar, esse bebê está bem encaixado? É o ponto 1. Se o trabalho de parto começa e o bebê não está bem encaixado, o risco de romper o útero é maior. E o ponto 2 é, a contração uterina está boa, está satisfatória, está uma contração dinâmica, legal, boa, bonita? Se tá, bebê bem encaixado, tudo bonito, a gente segue. Se não, se a gente vê que o trabalho de parto mantém, sem essa correção, sem a descida da cabeça do bebê e a contração não tá boa, é cesariana. Então, a gente não pode prometer um parto normal, mas a gente pode esperar o trabalho de parto para ver como o seu corpo está respondendo. E, pasme, na maioria das vezes, as mamães que vêm comigo, que já tem uma cesárea ou 2 cesáreas, normalmente a gente consegue ter o parto normal, mais de 50% de êxito. Se não tiver uma redução absurda do líquido, se não necessitar de alguma indução, se o trabalho de parto começa espontaneamente, a grande maioria consegue. E sabe como foi que eu desconstruí essa coisa? Porque eu nasci nessa escola. Essa escola de que uma cesariana era perigoso, de que as indicações da cesariana estavam lá, cesárea anterior, ou hiperatividade, né, que era cesáreas de repetição. Eu vim dessa escola. Edily, como foi que tu desconstruiu? Como foi que caiu essa visão da tua vida? Foi um dia em que eu cheguei, era plantonista, né, concursada da prefeitura, e eu dava plantão na maternidade aqui, né? E aí um dia eu cheguei, colega com pressa de ir embora, ele me passou o plantão, olha, tem uma cesariana indicada, a mulher tá ali naquela maca, só que a gente não fez a cesariana porque a sala cirúrgica está ocupada com uma paciente, porque não tem leito. Tem uma paciente na maca, ela está ali em trabalho de parto e é isso. Tchau, tchau, bênção, até domingo que vem. E aí eu fui avaliar, depois fui pegar aqueles prontuários calmamente, né? Fui olhar por que estava sendo indicada a cesariana. Quando eu olhei, a cesariana estava sendo indicada porque aquele era o 4º parto da mulher, só que as 3 primeiras tinham sido cesariana. E ela estava grávida pela 4ª vez. Na hora eu gelei, né? Eu falei, meu Deus. E eu vi aquela mulher já com muita contração. Na hora que eu fui fazer o toque vaginal na mulher, ela já estava com 9 centímetros e o bebê estava lá embaixo. Aí eu olhei, que horas que vai desocupar essa sala cirúrgica? Sem previsão, doutora. Meu Deus. Só me restou levar aquela mulher para a sala de parto, eu levei. Quando eu toquei novamente, dali a meia hora que eu fui tentar, né, agilizar a cesariana dela e não consegui, quando eu toquei novamente, dilatação completa, bebê mais embaixo ainda. Eu falei, mãe, é o seguinte, tu teve 3 cesáreas, mas esse quer nascer de parto normal. Chegou a hora. Ela olhou para mim e disse, então vamos. Não estava desesperada, você acredita? Graças a Deus. Né? Naquela hora parece que ela... Ah, é, doutora? Então vamos. E ela fez ali alguns puxos e o bebê nasceu rápido, com 4,2 kg. Quando eu entreguei aquele bebezão na mão daquela mulher, eu perguntei, mulher, qual foi a indicação das tuas cesarianas? Ela, porque eu nunca tive passagem, doutora. Eu falei, teus neném nasceram com quantos quilos? Ela, 3,900, 3,800 e aquele era o maior bebê daquela mulher. Eu falei, mana, para esse de 4,200 tu tinha passagem. Algo errado não está certo nessa história, né? Interessante. E assim a Edily, falou, cara, dá. As coisas só tem que estar fluindo, dá. E assim eu passei a, sabe, desmoronou ali na minha frente um conceito, um preconceito, uma ideia que estava formada e que já estava ali estabelecida em mim.
E Que aí, bom, né? E aí, assim, Decidiu ir fazer um caminho diferente, né? eu não prometo, né? A gente não tem como prometer, mas a gente pode experimentar, a gente pode Foi o dar que a você oportunidade. Foi o que você falou. Que você não ia prometer, mas que você ia Ser preparada, né, pra Esperar, isso. esperar todo o processo, né? E aí eu digo, aí naquele momento, né, como a Aline já estava melhor conectada com Deus, eu disse, você só precisa me permitir, porque quem vai fazer é Ele. E como foi o parto da Emanuele? Pronto, o grande dia chegou. Grande dia chegou. Você estavas com quantas semanas, Aline? 40. Manuele era para nasceria mesmo no dia de Natal, né? 25. E ela veio 3 dias antes. Então tava ali na Quase com 40. quase 40. 3 39 dias. e 4 dias. E conversando direto com Deus. Ah, né? Aline, eu acabei de me lembrar, gente, Aline, porque às vezes a gente pensa assim, né? Olha só, eu percebo uma diferença grande entre a mamãe de primeira viagem, que às vezes ela tá nos cursos, recebendo todos os conteúdos, tudo é interessante para ela quer tudo. Às vezes as mamães de segunda viagem já não quer mais nada. Ah, eu já sei de tudo, não preciso mais de nada. E a Aline era uma mamãe de terceira viagem que participou de todas as programações, de todos os cursos, participou da oficina de reconhecimento do trabalho de parto. Fala pra gente, Aline, isso foi importante para ti? Muito importante. Já sabia. As informações foram. Cada informação assim foi somando. E eu não digo que só para a Aline, né? Porque essa conexão, né, marido e mulher, foi ficando muito mais forte, né? Então, o Hélio entender também o que estava acontecendo comigo foi crucial. Acho que a nossa conexão ali foi muito, essa formação foi muito especial, eu diria, muito especial. Nossa, e que gostoso ouvir isso, Aline, porque o meu marido até fica brincando comigo, né? Porque o meu filho vivo dizendo, lá no conceber, nada é intuitivo, tudo é intencional. E quando a gente faz as oficinas, a gente quer reunir a família, a gente quer trazer o marido para o cenário das necessidades da sua esposa, porque as mulheres, nós mulheres, né? É porque aqui tem 3 mulheres de 40, né? Mas nós mulheres, aos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, às vezes a gente quer que o marido tenha a obrigação de saber o que a gente quer. A gente tem essa tolice, né? Parece que só quando a maturidade chega que a gente entende que o que a gente quer, a gente tem que se expressar, falar, demonstrar. E aí, às vezes, a mulher quer. E como que a gente usa de estratégia para trazer o homem para esse cenário da paternidade participativa? Como que a gente faz isso? O Conceber faz isso. Faz isso. Fazendo cursos, trazendo, convocando esse pai para essa paternidade, né? E você já no teu terceiro filho viu que a tua conexão aumentar com teu esposo dentro dessa programação. Dentro dessa programação. E assim, trazendo benefício total, né? Não só para aquele bebê que estava vindo, mas para os nossos filhos, né? Para o Edi, para a Esther, né? Para a nossa família em geral. Pegando, né? O Hélio sempre foi muito participativo, né? Sempre foi. Então, foi uma união de tudo. E uma coisa que eu queria deixar assim é uma coisa que eu coloco sempre é que eu só sei que nada sei. Então, assim, encarei cada gravidez como sendo única. Eu acho que isso é muito importante, eu queria deixar esse recado, né? Em cada momento nós estamos de uma forma. Então, assim, o que eu aprendi lá com o Edi, ele pode se somar com o que eu vou aprendendo com a Esther e pode se somar com o que eu aprendi com a Emanuele. Então, uma coisa eu entendi. Eu queria viver aquilo, mesmo sendo terceira gravidez, mas eu estava tendo aquela oportunidade de receber aquela informação, de estar com pessoas, né? Lugares certos, pessoas certas, né? Conteúdo certo vai levar você naquilo que você mais quer. Que bênção. E aí começaram as contrações, Aline. Como foi isso? O que você e o Wellington me contam? Eu tinha marcado de tomar café com a minha tia nesse dia. Era um sábado,
O Hélito trabalha dia de sábado, mas ele sempre, qualquer coisa, liga. Não manda o WhatsApp, me ligue, né? Então, eu acordei cedo com ele. Quando ele saiu, eu voltei a deitar. Eu disse, bem, vou deitar um pouquinho mais, vou me tomar um banho, preparar a Esté, acordar a Esté, que nós íamos tomar café com a minha tia. E aí, quando eu acordei, às 8h30 da manhã, já não eram... Já quem me acordou foram as contrações, já foram... Né, já foi diferente, comecei ali, digo, nossa, essa dor aqui, porque antes teve as dores de ensaio, né, que são muito importantes também, né, a gente já ir tendo aquela ideia do que é vir, né, quando chegar realmente o momento. Você ainda não tinha tido essa experiência? Não tinha tido, não senti dor nenhuma, nem do Edi, nem da Esté, nem as de ensaio. Sim. Não... Então, tudo novo, né. E quando eu senti a primeira dor de ensaio, que eu falei com a doutora, ela disse, agora que está começando, vá sentindo, vá curtindo. E aí foi quando e assim, a gente já tinha aprendido também, né, nas oficinas. E foi quando eu disse, nossa, essa aqui não tá... E aí tem o aplicativo, né, fui para o aplicativo e começou a ver que realmente a intensidade aumentando, o tempo, né? É. E aí eu liguei pro Wellington, né? E falei, amor, eu tô com essa cara toda orgulhosa aqui, é porque minhas pacientes, gente, elas fazem meus cursos, elas ficam tão inteligentes, elas falam tão bonito, que eu fico igual uma mãe orgulhosa, boba, né? Vocês estão vendo aqui. Tá babando. A minha cara, eu tô babando aqui, ela dando os conceitos. Inclusive, eu vou me retirar daqui, porque ela vai dar aula para vocês. Então, eu disse, amor, pode vir, que eu acredito que se não é hoje, é amanhã, mas o negócio tá diferente. E rápido ele chegou. E quando ele chegou, as contrações já estavam bem mais ritmadas e bem mais intensas. E aí foi quando ele começou a entrar em comunicação, né, com você, com a Dola, e acompanhando ali pelo aplicativo, né? Não tirei foto do meu aplicativo, poxa. Né? Não tenho esse post. Essa lembrança. Essa lembrança só tá... Que eu vi várias pessoas postarem, né? Eu digo, não tirei o print do meu aplicativo. E foi só aumentando, doutora. Foi só aumentando. E assim, pelo meu perfil, não consegui mais sentar. Então, eu ficava já andando, ficava para um lado e para o outro, controlando a respiração, né? Já não consegui mais sentar. Você sabe, Aline, que eu lembro do teu parto... Você sabe, Aline, que eu lembro do teu parto como se fosse hoje. Tava sol, tava ensolarado. Eu tinha ido tomar café também com a família. E foi impressionante. Quando eu subi ali as escadas do teu apartamento, eu me lembro do ambiente, como é forte nessa conexão. E eu subi as escadas do seu apartamento para te examinar. Quando eu examinei a Aline, estava com 7 centímetros, né, Aline? 8. 8, né? Meu Deus, eu falei, Aline... 8. Você não vai acreditar. Você se surpreendeu, Aline, quando eu te falei que você já estava com 8? Sim. Isso é a melhor notícia que a mamãe gosta de não ouvir. Não é? Oh, meu Deus. Eu toco, já tá com 8. Opa! Sim, até porque não tinha passado muito tempo, né? Então, eu disse, nossa, tá rápido. Eu pensei, né? Tá rápido. E foi rápido, né? Foi rápido. Mas quando a gente quer, acredito que o nosso corpo entende e as coisas... flui de uma forma totalmente diferente, né? Que eu também tive essa experiência quando o médico falou que eu não ia ter cesárea, eu falei que eu ia ter, eu quis tanto, que quando eu cheguei na maternidade também, eu já estava com 7 centímetros de dilatação. E eu fiquei super feliz. Eu sempre falo para as mulheres, uma grande maneira de você evitar uma cesariana é você saber a hora certa de ir para a maternidade. Porque as pessoas podem olhar para ti e dizer assim, menina, tu não vai ter passagem para parto normal, não. Olha como tu é pequenininha demais, menina. E eu segurei bastante, porque como eu passei o pré-natal todo ouvindo dele que eu não ia ter normal por conta da cesárea anterior, e eu brigava no consultório todo o tempo, brigava de si, né, no bom sentido. Ele, tu vai ter cesárea. Eu falei, eu não vou ter cesárea.
tu vai ter cesárea? Não, eu vou ter normal. Aí ele, não, tu vai ver, quando tu chegar lá, tu vai ter cesárea. Eu falei, não, chegar lá eu vou ter normal, você vai ver. A gente ficou nesse pré-natal todinho, né? Aí quando eu comecei a ter as contrações em casa, o meu marido, vamos pra maternidade? Eu falei, não, vou ficar aqui até o último momento, que como eu já tinha tido uma experiência, né, de 2, lógico que um foi cesárea, outro normal, mas eu falei que eu tinha medo disso. Eu tinha medo de chegar lá, o médico saber que eu tinha uma cesárea anterior e me encaminhar para uma cesárea. Então, eu já cheguei lá, já no ponto quase de ter neném, que foi rápido. Não sei se tu lembra, Ed. Lembro. Cheguei, 7 centímetros, subi 8. Aí, quando eu fui para enfermaria lá, para o preparo, né? Aí, um médico viu a minha situação, me ofereceu também, lá dentro do preparo, para eu ter cesárea, por conta da minha idade, que já tinha já uma cesárea e tal, que ele estava disposto a fazer a minha cirurgia e me laquear ali, que era um sonho também que eu tinha, né? A tal da laqueadura, né? E eu não aceitei. Quer dizer, quando ele me ofereceu a laqueadura, eu quis, eu aceitei. Aí tu desceu para avisar minha família, meu marido. Aí meu marido falou assim, então, eu falei, já conversei com a Lani, ela não vai fazer laqueadura. Aí minha mãe, não, é uma oportunidade única, tem que fazer sim. Que a minha mãe, né, teve 6 filhos. E a maternidade para ela não foi assim uma experiência muito boa. Então eu cresci ouvindo que a maternidade não é uma experiência legal, que é muita renúncia, né? E aí quando a minha mãe ouviu a oportunidade de eu fazer ali a laqueadura, teve uma briga lá na recepção. Mas eu não fui cedo para a maternidade porque eu sabia que ia me oferecer. Lá em cima ainda me ofereceram para fazer, né, a laqueadura, né? Fazer a cesárea, na verdade. E aí eu não ia aceitar, mas como ele falou que ele queria fazer a laqueadura, eu cedi. Só que não deu certo, porque a minha filha nasceu antes. Cheguei na frente do centro cirúrgico, ela nasceu. Eu não sei se tu lembra. Faz 3 forças aqui, foi exatamente isso. Não deu tempo de fazer a cesárea, nem laqueadura, nem nada. Eu lembro. Foi uma história muito engraçada. Os planos de Deus, né? É, o Benjamin estava no plano de Deus. Você imagina tava a sua no plano vida de sem Deus, ele, gente. não tem como, né? Graças a Deus por isso, porque a gente às vezes fica tão amedrontada com tanta coisa e a gente acaba passando por cima, né, dos nossos próprios sonhos, né? E realmente foi plano de Deus e eu ainda falei lá pro médico, não, doutor, por favor, faça a laqueadura em mim, porque senão ano que vem eu vou estar aqui de novo. Olha. E quando eu fui no ano seguinte, eu estava lá para ter o Benjamin. Meu Deus do céu, Lani. Eu simplesmente escravizei o futuro. Escravizou o futuro. Com uma palavra. A própria mulher. É. Meu Deus. É muito sério. Mas eu sou muito feliz por não ter tido a laqueadura e ter o Benjamin hoje, né? Que é o mais novo. Meu Deus, que bênção, Que lindo, né? O nome também. E o parto, gente, da Aline, eu lembro da Aline muito conectada, ela e o Wellington, e ele super participativo, ele era aquele pai que não queria deixar a gente fazer uma massagem na Aline. E ele queria fazer Ele tudo. queria fazer tudo. Ótimo. Foi lindo, né, Foi Aline? lindo. Foi lindo. E Aline, eu só lamento esses uma dias. coisa no teu parto, que tu não Eu tinha fotógrafo para registrar, porque que momento tá gravado aqui na minha memória, mas, ai, uma fotinha tão bom pra gente reviver. Ah, essas fotos emocionam. Vou te dizer Quantas que fotos eu é fico a lagrimando. única coisa também que eu sinto falta hoje. De não ter tido esse fotógrafo, não sei, sabe? E aí depois nasceu quem? Depois de... Pronto, eu tive uma Aline com 2 partos cesariana e uma que pariu parto normal. Nasceu uma Aline nova depois desse parto? Com certeza. É outra pessoa. Outra pessoa. Não consigo nem... Às vezes, quando eu penso em coisas antes disso, eu digo, nossa... Quem me conheceu... Eu sempre busco, né? Sempre falo muita coisa, né? Porque hoje meu processo dentro do Educar Sem Trauma é muito isso, né? Tá muito ligado com a minha história, com as coisas que eu vivi e as coisas que eu consegui ressignificar. E eu falo sempre, eu passei 19 anos para fazer e hoje eu quero te fazer ir mais rápido, né? Aprende um pouquinho, eu tô aqui para te ajudar, né? Então, você não precisa passar 19 anos, o tempo que eu passei pensando, né? Você pode ir mais rápido. Compartilha com a gente tuas lições.
assim, como assim mais rápido? O que é a Aline? O que é a Aline? Começou a acreditar mais, as vozes as pessoas, né? Às vezes as pessoas falando, né? Olha, Aline, você é isso, você pode isso, você não pode aquilo. Isso mudou. Mudou completamente. E hoje uma das coisas que eu ensino dentro do meu curso é a validação aos filhos. Hoje mesmo no meu Stories tem, né, a minha filha de 3 anos, que vai fazer 4, dizendo quem ela é. Dizendo quem ela é, que ela é bondosa, que ela é caridosa, que ela é corajosa, né? Então, o quanto que essas validações hoje, que você tem dúvida, porque você não ouviu isso das pessoas mais importantes da tua vida, né? E às vezes ouviu, mas as experiências te fizeram desacreditar daquilo que você ouviu, porque dependendo da tua via de aprendizagem, não é só ouvir. Você precisa ouvir, você precisa ver e você precisa sentir. Então, são essas 3 vias. Então, às vezes, umas crianças, elas só ouvindo, elas não estão conectando, porque elas precisariam sentir. Aline, eu já quero até deixar o convite para você vir aqui falar para a gente do projeto Educação em Traumas, porque, olha só, quanta coisa profunda você está falando para a gente, né? Você se validar, e isso nasceu ali no teu parto normal, que coisa mais maravilhosa. Você sabe que eu vejo hoje, por que a Edily hoje tem essa série de projetos, quer trazer essa linguagem? Porque hoje eu enxergo o parto como uma grande oportunidade da mulher se conectar consigo mesma, se conhecer, entender a força que tem dentro dela. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração, nós somos a geração da praticidade, a geração, né, dos porquês também. Nós somos uma geração hoje de resolutividade e de conflito ao mesmo tempo. Então, quando o parto é roubado, essa oportunidade ela é roubada, a gente perde, né? A gente perde como ser humano. De ter esse autoconhecimento, essa autoconexão, de fazer construções mentais totalmente novas, porque o parto é isso. E o que eu mais lamento em tudo isso é que tem muita mulher hoje que ainda tem medo do parto, né? Tem medo da dor, tem medo de tanta coisa, e são essas questões desafiadoras que nos transformam. E vivem outras dores, né? As dores de se aprisionar, né? Naquilo que não é o sonho. Vivem outras dores. E que boa essa dor do parto, que é uma dor de libertação, né? De libertação. E eu colocaria essa questão agora também para a questão do relacionamento. Um dia desse eu falei, eu sempre falo, na verdade, que essa questão do parto trouxe um vinho novo para mim e para o Wellington. Então, eu comecei a amar o Wellington desde eu consegui conectar no meu parto com as lembranças que eu tive do primeiro dia que eu vi o Wellington. Oh, gente. Que legal, né? Eu olhava para ele, era aquele olhar apaixonado que de repente estava ali, mas estava adormecido, né? Diante de várias coisas que o casal vai enfrentando, né? E não tem a oportunidade de repente fazer essa paragem. Então, com o parto da Emanuele, por exemplo, eu vou fazer 23 anos de casada. Vocês reconectaram ali, né? Muitas coisas. Para mim, parece que eu casei ontem, sem sombra de dúvida. Trouxe um vinho novo. Que legal. Que bênção. Muita Aline, bênção. Que linda. A gente vê os olhinhos dela brilhando, né, Lani? A gente que tá aqui pertinho vê os olhinhos dela brilhando. Isso é lindo, maravilhoso. Que experiência formidável. Obrigada mesmo por compartilhar conosco a sua história. Que coisa mais linda, quanto aprendizado em tão pouco tempo, Aline. E eu quero agradecer de coração a essa amiga Aline, que paciente, amiga, mentora, né? Também a Aline já me deu dicas no direct aqui sobre a minha linguagem dentro da maternidade, que foi transformadora para mim, assim, foi um impacto. Legal. Mas a gente vai ruminando e depois a gente vai vendo que faz tanto sentido, né? E obrigada, Lani, também, por estar aqui comigo. E é isso, gente, olha, já tá feito o convite para a Aline Kate vir aqui falar para a gente do projeto dela Educar Sem Traumas. Com certeza. Então, gente, esse é o nosso podcast, Gestação e Mais.
E eu quero agradecer a sua audiência e vamos depois para o próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau, galera.